Então, queridos amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos, com o coração alegre, gratos, que a gente se reúne para mais um encontro, fechando a segunda semana da nossa 17ª jornada doutrinária, estudando a respeito do amor nas suas múltiplas expressões, à luz da doutrina espírita. O tema de hoje será, então, o amor maternal e paternal, com a Sorimari e o Amauri. Este evento é uma promoção da 10ª União Regional Espírita, com sede em Cascavel, vinculada à Federação Espírita do Paraná. Então, que os nossos amigos espirituais possam nos assistir, nos amparar nas atividades desta tarde, envolvendo todos os corações presentes, encarnados, desencarnados, aqueles nossos companheiros que por algum motivo não puderam se reunir conosco. E a prova de que nós somos amor é a gente estarmos aqui hoje, que nós não somos feitos de açúcar, né? Que o tempo lá fora está meio barulhento, prometendo uma chuvinha, mas demonstra esse nosso esforço, a nossa vontade de aprendermos, de evoluirmos. Então, para a gente não se alongar, porque o tempo urge, né, Mauri? Nós vamos convidar a Dona Leonora para fazer a prece de abertura. Na sequência, a gente apresenta os palestrantes. Uma boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos. Vamos completar as palavras da Liliane, a nossa felicidade de estarmos aqui, reunidos para mais um estudo, nessa jornada doutrinária, e com certeza a espiritualidade está presente para nos assistir, nos ajudar nesses momentos. Então vamos orar, pedindo a Deus, o nosso Pai Criador, Jesus, o Mestre, modelo e guia das nossas vidas, também a espiritualidade, essa doutrina que nos faz tanto bem, que nos ajudou tanto a crescer espiritualmente e moralmente. Só nos resta nessa noite agradecer. Agradecer a todos aqueles que participaram dessa organização, desse trabalho que nós sabemos, ele é um trabalho sublime, edificante, mas que faz com que as pessoas trabalhem um pouquinho. Agradecemos a todos a presença e que essa noite seja uma noite de luzes para todos nós. Que assim seja. Então, hoje serão 2 exposições, como de praxe, de aproximadamente 35, 40 minutos. Ao final, a gente usa os últimos minutinhos para a participação do público, se desejarem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma colocação a respeito do tema de hoje. Vamos começar pela apresentação do Amauri. Amauri Gava é natural de Nossa Senhora das Graças do Paraná. Nasceu em lar espírita e estudou nas casas que o acolheram enquanto buscava sua formação e atuação profissional enquanto engenheiro civil nas cidades de Assis Chateaubriand, Curitiba, Volta Redonda, Passos e Cascavel. Atualmente está vinculado à FEAC, Fraternidade Espírita Allan Kardec, onde atua como coordenador doutrinário e de grupos de estudos. Na regional, atua como palestrante. Sorimar Kieski, natural de Curitiba, Paraná, nasceu em família espírita, reside em Cascavel desde 1988. É vinculada à SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, e também à Fraternidade Espírita Allan Kardec. Na 10ª URI, atua como expositora e está na coordenação da área da família
desde o ano de 2021. É graduada em Pedagogia. Então, com a palavra, nossa amiga Sorimar, quem iniciará as reflexões de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, sempre uma alegria estar nessa casa, estar entre corações amigos e estar mais uma vez participando da jornada doutrinária espírita. É sempre uma alegria para o nosso coração podermos estar trazendo as mensagens em torno da família. E é o tema que nós vamos abordar nessa noite, muito bem escolhido, para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho. Gostaria que a gente olhasse, então, essa imagem, essa figurinha que eu trouxe ali, que eu gosto bastante de provocando, né? Gostaria de saber o que vocês sentiram quando olharam para essa figura, de quem que vocês lembraram. Sim, a gente não sabe como que eles eram de verdade, né? Então a gente tenta representar de alguma forma. Então vamos imaginar que ali é Jesus no colo da sua mãe Maria e do seu pai José. Como nós temos o Mestre Jesus como nosso modelo e guia para a nossa caminhada evolutiva, nossa caminhada individual, nós podemos tomar como modelos e guias para a nossa jornada de maternidade e paternidade os pais de Jesus, Maria e José. Então, sempre que nós estivermos conversando nessa noite, vamos procurar estar fazendo a nossa autoavaliação, que é o convite que a gente sempre traz. A nossa autoavaliação, aqueles que já tiveram os filhos, aqueles que ainda teremos, os que têm filhos e ainda estão pequeninos, os que já estão grandes, os que têm netinhos por perto. Ou vamos angariando material para a próxima encarnação. Né? Porque tem aqueles que não tiveram, não terão. Então, existem algumas qualidades que é importante a gente pensar que os pais de Jesus tinham e pensar se a gente tem se esforçado por alcançar essas qualidades. Kardec, em fevereiro de 1864, primeiras lições de moral na infância. Vai trabalhar ali um contexto familiar bem interessante de ser conhecido por todos nós. Então, vamos lá. Então, esse assunto, o amor maternal e paternal, ele merece maior e melhor aprofundamento por parte de todos nós que nos preocupamos com a educação da criança no lar, a fim de penetrarmos em muitas situações tais quais os mistérios da alma humana, os processos expiatórios da reencarnação, o espírito no período infantil, os deveres educativos dos pais à luz do espiritismo, o reencontro das almas nas famílias corpóreas, o trabalho sério e perseverante dos genitores no desenvolvimento moral dos filhos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a finalidade da reencarnação. Santo Agostinho nos diz: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. E nós vamos acrescentar o seguinte: carrega em seu íntimo bagagem de valores morais, espirituais e intelectuais, sendo na maioria das vezes deficiente e perturbada, criminosa e revoltada,
exigindo muito da dedicação da mãe e do pai em seus deveres de amor na formação moral e espiritual. Então, quando nós olhamos para aquela criaturinha pequenina, alegre, faceira, vistosa, que faz aquelas gracinhas que nos encantam, nós, pais e mães, já devemos estar de olho nas gracinhas das crianças, para podermos identificar, então, quais são as suas tendências, o que é necessário ser estimulado e o que é necessário ser reorganizado, orientado e reconduzido para o caminho do bem. Conhecer melhor os seus deveres. Tomais conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos está confiada. Então, quando nós trazemos pela via da reencarnação um irmão nosso para esse espaço da vida física, nós precisamos ter consciência dos nossos deveres, que é o principal, né? Aproximar essa alma de Deus e nos dedicarmos a isso. Essa é a nossa tarefa. Infelizmente, nos dias atuais, nós só vemos crianças chegando, espíritos reencarnando, mas às vezes nem se encontram no contexto onde chegam, nem se percebem, não são acolhidas dentro do próprio seio familiar. Então, os pais, e nós vamos falar aqui sempre dos pais espíritas, porque já que é a luz da doutrina espírita essa nossa jornada de amor, então nós precisamos levar em conta que todos nós que estamos aqui, se não conhecemos, precisamos conhecer as orientações que a doutrina espírita nos traz para essa tarefa. Então precisamos estudar, pesquisar, ler bastante, conversar, aprofundar, tirar as nossas dúvidas com quem já tem a condição de nos orientar, para que nós possamos desempenhar bem essa missão. Então, tendo essa visão da doutrina espírita, nós não podemos ignorar a realidade desse espírito que reencarna e dos deveres que ele também traz, né? Os deveres morais a serem alcançados. Então, esse trabalho de educação dentro do lar, ele sempre é muito difícil. Ele é bastante árduo e complexo, porque os pais, eles vão estar lidando com sentimentos, ideias, vícios, maus hábitos, imperfeições inatas, vão ter que saber da psicologia profunda do espírito, que se encontra reencarnado nesse período infantil. Então, é necessário muito conhecimento dentro da orientação espírita, muita visão, muita convicção, muita coragem, muita responsabilidade, mas, acima de tudo, muito amor evangelizado, para poder trabalhar e cuidar melhor da alma do que do corpo e da inteligência dessa criança. Essa é a nossa tarefa. Sobre a educação moral, vossos cuidados, a educação que lhe deves, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Então, a educação dessa criança, através dos pais espíritas, ela não se destina a atender somente a esta existência.
Eu não sei se vocês estão conseguindo alcançar a profundidade desse tema e dessa tarefa de missão de pais e de mães, enquanto aqui na Terra. A gente pode até dizer, é meu filho nessa vida, mas na outra vida não vai ser. É meu pai, é minha mãe nessa vida, mas na outra não vai ser. Mas o que nós fizermos enquanto estamos próximos permanecerá para sempre. É bastante sério, é bastante importante que a gente definitivamente carregue isso nos nossos corações, na nossa mente. Tenhamos lucidez, é uma vida que se encontra em nossas mãos para que possamos auxiliá-la no seu processo evolutivo. Nós, enquanto pais, enquanto mães, também estaremos aprendendo, também estaremos evoluindo, mas nós responderemos por eles, pelo que fizermos, pelo que oferecermos a eles. Então, é ao Espírito Eterno que nós estaremos atendendo. Prestação de contas a Deus. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Nosso Pai de amor infinito deseja que seus filhos se ajudem mutuamente, numa colaboração fraterna, amiga e boa, cooperando para o progresso moral recíproco. Então, é o que nós acabamos de dizer. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós, em qualquer situação em que estivermos, em qualquer lugar que estivermos, nós estamos aqui para aprender, para nos melhorar. Preocupação básica. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na Terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Então, essas crianças se encontram nas mãos desses pais para aprenderem, acima de qualquer coisa, a amar, segundo nos ensinou o Mestre Jesus. Ele é nosso guia, é o nosso irmão, é o nosso mestre maior. Então, ele é o nosso professor. Então, nós vamos aprender com Jesus e vamos transmitir aos nossos entes queridos, aos nossos filhos, o que nós aprendemos com Jesus. Para que possam aperfeiçoarem-se, assim como nós, dentro dos parâmetros do Evangelho, aprendendo assim a abençoarem a vida humana, amando aos seus semelhantes, ao trabalho e à própria humanidade. 2 faltas graves, mas há muitas dentre vós, em vez de expulsarem por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. Essas 2 faltas graves cometidas pelos pais na orientação educacional dos filhos, e aqui nós não estamos nem criticando, nem julgando ninguém. Todo o nosso trabalho tem uma fonte de pesquisa e nós podemos apresentar então, e nós trouxemos aqui que as principais faltas seriam o descuido na orientação e prática do bom caminho dos filhos,
nos dias atuais as crianças já vêm muito independentes, com muita autonomia, muita iniciativa. Os pais às vezes acham isso muito bonito e gostoso até, porque não precisam se preocupar tanto com a criança, só que esquecem de orientar essa iniciativa da criança, essa independência da criança. Lembrando também de todas aquelas fases da infância em que a criança vai demorar para atingir a sua autonomia. Ela precisa receber orientações. Só por um exemplo, se um dia é muito frio e a criança não quer se agasalhar, ela vai acabar adoecendo. A mãe diz agasalho, agasalho, calçado. Não quero, não quero, não quero. Vai lá e veste. Porque depois ela vai ter dor de garganta, vai tomar antibiótico, vai ficar no hospital. Então tem consequências. Né? A gente está trazendo exemplos bem simples, mas tem consequências. E isso se prolonga depois para a adolescência. Então, essa questão de ouvir a orientação dos pais e os pais orientarem os seus filhos conforme a necessidade, conforme a idade, conforme o que há de ser educado ali realmente, conforme a observação e a necessidade daquela criança. Então, a segunda seria a culposa fraqueza de autoridade moral no trato com os deveres e obrigações deles. Então, essas duas deficiências, os pais invigilantes não promovem com essas duas deficiências, os pais não promovem nada para que sejam extirpadas as partes infelizes da personalidade das crianças. E ainda assim, inadvertidamente, favorecem o crescimento do materialismo, das más tendências, do mau temperamento e das más ações delas. Então, nem sempre tudo que a criança faz tendo iniciativa, se mostrando independente, dizendo, não preciso mais que a mãe me fale, me ensine, nem sempre isso é bom, né? Porque vai reforçando o que ela traz de más tendências e depois que ela se torna um adulto, não tem mais como modificar, né? Quer acrescentar, Mauri? Não? Tá. A tarefa é complexa. A tarefa não é tão difícil como podeis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Então, aqui nós trazemos o comentário de que os pais precisam desenvolver em seus lares tudo que a doutrina espírita, o conhecimento espírita nos proporciona. A fé racional na inteligência, a fé viva no coração, a convicção dos princípios espíritas, a lucidez espiritual na visão de vida dos homens, o amor que jamais desanima, a decisão que não titubeia em nenhum momento, por mais embaraçoso que se faça, a abnegação para jamais fracassarem nos trabalhos de amor e dedicação aos filhos. Então, é uma tarefa complexa, mas não é impossível, não é tão difícil conforme o lugar em que a gente se coloque. Se a gente se dedicar em se preparar, se organizar e tiver a vontade de cumprir essa missão, conforme o Evangelho nos diz, conforme os benfeitores nos orientam, aqui nesse caso, Santo Agostinho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos bastante material aí para que a gente possa construir a nossa casa na rocha, né, sobre a rocha, com firmeza e dignidade para
alcançar esse objetivo aí que nós trouxemos. A ingratidão dos filhos, se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de serdes pagos mais tarde com a ingratidão. Então, quando nós nos damos conta que nossos filhos estão sendo ingratos a todo esse nosso empenho, a toda essa nossa dedicação, nós trazemos a seguinte mensagem: pais, não deixeis o coração secar pela ingratidão dos vossos filhos. Amai-os, orai por eles. Vós ainda sois os guardiões de suas almas. Deus assim espera e deseja a vossa vitória, mesmo que seja dando prosseguimento aos vossos trabalhos educativos numa encarnação futura junto a Ele. Então, muitas vezes, nós recebemos espíritos, aceitamos a tarefa e são tarefas muitas vezes difíceis. Todas aquelas situações que nós citamos ali no início, que os nossos filhos, esses espíritos que recebemos podem apresentar, nós também trazemos em nós essas dificuldades. Mas já nos colocamos na posição de sermos os orientadores desses que recebemos, precisamos nos preparar, mas sem esperar nada em troca, sem esperar que o resultado dê certo, que muitas vezes não vai dar. Não é uma continha ali que a gente sabe o resultado. É uma incógnita, porque a gente pode ter até feito, né, ali a questão, isso mais isso igual aquilo, mas depois do sinal do igual, já entra a bagagem do nosso irmão, que se encontra como nosso filho nesse momento. E a menos que ele queira se transformar, a menos que ele aceite o amparo dos seus pais, nós poderemos fazer tudo que nós nos comprometemos a fazer. Mas se eles não quiserem, eles não irão modificar a sua condição. Então é bastante importante que nós não desanimemos, que nós continuemos firmes no nosso propósito de auxiliar esses espíritos, esses irmãos, a darem um passo à frente, ou estacionarem que seja, mas não recuarem, comprometendo-se novamente perante as leis divinas. Quando tudo fizeram, quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que se lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Mas para suportar o impacto dessas experiências dolorosas no relacionamento familiar, junto aos filhos doentes moralmente, os pais precisam crescer. E a doutrina espírita nos auxilia muito quando tomamos conhecimento do que ela nos oferece, na fé raciocinada, na fé viva, corajosa, no amor incondicional para aproveitar todas as lutas, as angústias do lar, para que aconteça o desenvolvimento moral e espiritual deles, mantendo-se firme na postura de amar e continuar oferecendo boas orientações. Essa é a nossa tarefa, não desanimar. Em futura encarnação,
quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, pais amorosos e responsáveis obterão essa grande consolação e paz em seus corações na vida após a morte. A fé e a esperança continuam em seus corações. O amor aos filhos continua a vicejar no terreno dos seus corações. Então, quando nós alcançamos o amor, ele permanece. Onde quer que estejamos, em que situação nos encontremos, nós sempre saberemos que há continuidade e há progresso. Então, continuaremos a amar. A dor moral. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém aqui, não precisa me responder, tá? Só perguntar para a gente refletir. Alguém já sentiu essa dor? Sabe que dói, né? Sabe que dói bastante. Então, quanto mais fé verdadeira, amor no coração, submissão à vontade de Deus, quanto mais a criatura humana possuir, né, essa fé, mais poder de solução encontrará, mais força de realização e mais resistência moral possuirá para suportar e enfrentar e também vencer as provações das experiências humanas. Então, é uma escolha nossa também. Muitas vezes, diante da dor, as mães, os pais têm opção de sofrer mais ou sofrer menos. E a doutrina espírita nos auxilia muito, pelo amor, a sofrermos menos do que muitas vezes nos entregamos. Muitas vezes até caímos juntos com aqueles que são os nossos filhos, porque ainda não tomamos consciência da nossa missão e da condição que temos de melhorar, conduzindo tudo isso para um novo desfecho. Quase acabando. Os pais espíritas, então, têm o sagrado dever de, em nome de Jesus, passar um bom material para a mente dos filhos. E como o Espírito Emmanuel, então, em Pensamento e Vida, aquele livrinho pequenininho, mas tão poderoso, nos endereça ao entendimento. Ele nos diz o seguinte: é assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, compelindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. É a lição 13, filhos. Então, Emmanuel aqui só ratifica a mensagem de que nossos exemplos falam mais do que as nossas palavras.
Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola, pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. O amor é a base do ensino. Quem nos diz isso é André Luiz, no livro O Espírito da Verdade. Reflexões para que a gente possa levar para casa, né? Já que a gente não pode fazer uma roda de conversa, né? A gente leva as informações e reflete lá depois a gente vai conversar. Então, no mesmo livro, O Espírito da Verdade, André Luiz continua nos dizendo, em outra mensagem, na exaltação do amor, essa mensagem é linda. Se puderem procurar e ler, são umas 3 páginas, mas eu trouxe só uma pequena frase. O saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, essa foi a nossa mensagem para a jornada doutrinária deste ano sobre a missão materna e paterna. Muita paz a todos e gratidão. Pessoal, é só uma pergunta. O ar-condicionado está agradável? Tá, não está frio não, porque eu ouvi umas tosse, falei, será que é do ar? Aqui vai estar mais quente do lado de cá, se de repente alguém quiser trocar, jogar para cima também, uma boa. Tá bom? Tá bom. Bom, você conhece mais. Boa noite a todos. Os que aqui nos encontramos, também aqueles que da espiritualidade nos contemplam com a sua companhia. Conversava ainda há pouco com a dona Levor e ela falava da alegria de ver a atmosfera reinante aqui e de como isso fica impregnado. Então, parafraseando e lembrando a sua fala, eu convidaria a todos a acompanharmos Joana no seguinte pensamento: o mais leve rocear de uma brisa em nosso jardim se comunica com as tempestades do outro lado do mundo. É um convite para que a gente faça desses instantes, além do presente que ganhamos da espiritualidade, pela oportunidade das reflexões e certamente dos avanços que conseguiremos, alguma coisa irá nos tocar, e enquanto estamos dóceis ao aprendizado, possamos também oferecer esse canal de desfrute com a espiritualidade que está aí, ávida por nos trazer o consolo, o conhecimento e nos trazer o alento para a existência. O amor maternal e paternal. Muito bem. O amor da divindade é infinito. Provas disso se manifestam ao nosso redor, em nós e a natureza.
a olhos vistos. Manifesta-se na dinâmica da vida abundante e eclode bela, formosa, para nos contemplar os sentidos e a alma carente de evolução. Por isso, percebemos e divisamos esse amor que vamos compreendendo à medida em que nos aproximamos das leis desse Pai. Ao se manifestar dessas formas dinâmicas e providenciais. Percebemos esse amor ao vê-lo presente nas oportunidades que se descortinam ante os estados da alma ainda ignorantes e os vemos substituídos por estágios mais elevados que também estão aí a olhos vistos. E isso só acontece porque somos impelidos à encarnação. Nós sabemos, ela nos é imposta. Esse procedimento, essa imposição, os pais e mães também o fazem ante a teimosia dos seus tutelados. Bem lembrado pela Sorimar, quando falou sobre a condução. Então nós percebemos aqui a pedagogia divina se espraiando em oportunidades que provocam a natureza dos humanos pais a fazerem o mesmo por seus filhos. Num movimento que mostra o humano buscando o natural e ardentemente a divindade. Aliás, se nos afastarmos um pouco e olharmos a paisagem de um pouco mais de longe, nós vamos ver que a humanidade, de um modo geral, ardentemente procura Deus. Basta você olhar nos monumentos, as cruzes nos morros, os templos, os adesivos, as falas, as palestras, as discussões e até as guerras. De alguma forma, e bem atabalhoadas, a maioria delas, mas nós estamos buscando nos aproximar daquele que nos criou. E antes exemplifica o caminho. É assim com a divindade. E docilmente nos atrai à evolução. Somos atraídos, sugados. Seremos perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Não é assim? Na sua infinitude e riqueza de caminhos, nas inúmeras formas, nas sucessivas, incontáveis e pacientes esforços, a divindade nos contempla as oportunidades ante os seus significativos exemplos de amor. Essas oportunidades, elas se renovam, se repetem infinitamente. À medida que nos aproximamos das suas leis e desvelamos a sua grandiosidade em nós, se o Rafael estivesse aqui, eu ia falar, lembrei de você com a 621, tá?
compreendemos que a todo instante, nas grandes como nas mais miúdas e discretas oportunidades, avançamos no propósito de não nos atrasarmos com o encontro marcado que nós temos com os espíritos de segunda ordem. Como faz lúcida referência nosso querido Kardec, nas questões número 100 e subsequentes. Nesse ponto, questionamos qual a perfeição relativa a que podemos aspirar neste planeta? Quando, por exceção, assim diz Kardec, lá na 111, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. São os nossos irmãos de segunda ordem, aqueles cuja interferência da matéria é nenhuma nas determinações do Espírito. Podemos lembrar Maria, a mãe biológica de Jesus, Espírito de luz, que nos alcança em sofrimentos, onde quer que estejamos. Aliás, isso nos mostra a providência da divindade ao nos enviar esses iluminados seres que trazem tanta luz que reflete por todo sempre. Exemplifica que a mesma proatividade podemos ter quando vamos de encontro a ela. É o que fazemos aqui hoje, é o que fazemos quando oramos, é o que fazemos, sabiamente, nos momentos em que o turbilhão da existência, que se constitui ao nosso redor atmosferas terríveis, difíceis de nos livrarmos dela. E nesse momento, somos inspirados, quando conectados devidamente, a buscar luz fora daquela situação, fora daquele turbilhão. E é dessa forma que se pode responder com simplicidade por que é que viemos à casa espírita, por que é que estudamos, por que é que oramos. É buscar além, fora desse turbilhão, que não é bom conselheiro, jamais vai ser. É buscar fora as luzes que nos beneficiam e olha só como a divindade trabalha. Ao buscarmos luz para nós, estamos iluminando o nosso entorno. E por mais escuro, terrível que seja, nós vamos contribuindo com a obra geral. Realizando a nossa parte, contribuímos com a luz ao nosso redor. Passamos a compreender o amor como o compreendem os dedicados e abnegados irmãos, cujo desapego e influência da matéria não mais predomina. É o que falamos ainda há pouco sobre a interferência da matéria, desses 5 sentidos ditarem os caminhos do Espírito. Esse é o propósito, o mínimo nessa noite. Enxergarmos-nos neste imenso vale de oportunidades que é a Terra e vislumbrar onde devemos lançar luzes para que os nossos próximos passos sejam certeiros. No Evangelho segundo o Espiritismo,
Deus disse através de Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Não era o momento. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Jesus nos iniciou no espiritualismo naquele instante. Compreendemos que a providência divina já não age com os simbolismos envoltos em véus de toda ordem como no passado, e sim, mantendo vistas a prover nossa evolução constante, sem véus, mitologias, crendices, dogmas, folclores, e aqui entre nós, os espíritos espíritas, nada de retóricas ou subterfúgios quaisquer. Aquela retórica que dá à verdade contornos mágicos, ilusórios. É disso que estamos falando. É o alento a que o Consolador prometido por Jesus nos permite conceder, envolver e confortar nossas almas sofredoras no campo das provas e expiações. E que nos cobram tão somente pequenos esforços. Lembramos, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós temos oportunidades sem fim, desde a hora que nos levantamos até a hora que vamos repousar, nas nossas relações em sociedade, só para lembrar a do trabalho. Somos expostos naturalmente às vicissitudes desses relacionamentos. Quem de nós aqui, para levar o abençoado metal para casa, não tem, na sua função de chefe, de empregado, enfim, nas relações comerciais de um modo geral, não desenvolve obrigatoriamente paciência, tolerância e perseverança o dia inteiro? Ou, se lembrarmos de outra relação social, já lembrada aqui na jornada, quando você pega a Carlos Gomes às 6 da tarde para atravessá-la de um lado ao outro. Nós temos um imenso laboratório à disposição. É disso que se trata. Falemos dos amores que nos acolhem na encarnação e que a natureza divina provê e tempera, de valores que denotam toda a sua grandeza, até onde possamos alcançar. E que se encontra à nossa disposição para que o encaminhamento à vida material, à existência, esteja eivada daqueles dispositivos pedagógicos, professores, que se prestam a nos posicionar com segurança e tenhamos um bom aproveitamento da existência. Aliás, sobre isso, podemos lembrar também sobre o livre-arbítrio, ao qual muitos de nós, né, Galbiati, batemos no peito: eu mando na minha vida. Ô, coitado, você já vem para cá com um anjo da guarda, escalado. Você escolheu o tipo de provas, então você também vem com os parentes. Você vem com o tipo de trabalho, você já vem com chefes, colegas de trabalho. Sobra muito pouco da sua agenda para você decidir.
Na verdade, você está matriculado na faculdade, né? Na faculdade da vida. A você cabe, sim, escolher e fazer boas aulas e boas provas. Há que se ter essa leitura, meus irmãos. Desfrutamos do sagrado organismo da família, célula indispensável na trajetória evolutiva do espírito. Compreendemos isso. Desfrutamos da paternidade e da maternidade. Condições que nos permitem conhecer e colecionar valores para a alma, como poucas outras. Enquanto somos pais, irmãos, filhos, naturais ou adotivos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos nos esclarecem. Será uma virtude o amor dos pais? Ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. Essa questão já foi trazida no primeiro dia, no segundo dia de palestra. A natureza deu à mãe. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Sabe aquele ditado? Deus te dê em dobro? Dá uma palestra. Isso aqui é a oportunidade que a divindade nos dá para que a gente possa descobrir valores que por outros caminhos seriam muito difíceis. Muito difíceis. Só quem tem tutelados, não vamos falar nem pais nem mães. Existem pessoas que não têm a responsabilidade de fazer isso e fazem. Tem muito mais mérito. Muito mais mérito. No homem, esse valor que é dado é uma oportunidade. Você tem um filho, você tem que encaminhá-lo, cuidar dele. Existe a parte que brota, é uma necessidade. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Devotamento e abnegação. Está no caminho. Está no caminho de você conquistar o valor maior. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o Filho eterno além de tudo. Já ouvimos isso muitas vezes. Lembramos aqui, meus irmãos de ideal espírita, a enorme importância da família na trajetória evolutiva do espírito encarnado. É mais um daqueles laboratórios que nós ganhamos de presente, personalizados, André. A necessidade de cada um. E que nos cobra os esforços diários de manutenção da harmonia e fazermos os enfrentamentos ante as nossas limitações. Esse é o lar. E que a divindade não poupa esforços nem alternativas para que possamos assimilar ensinamentos. A palavra que mais nos acompanha, Varela, é sucumbência. Quando estamos preparando a vinda, a palavra que mais soa em torno daqueles que estão ali ao nosso redor é sucumbência. E é por isso que as experiências são entregues amorosamente. E para aqueles de nós que ainda não desvelamos as leis divinas latentes, de novo a questão 621, fala lá para o Rafael, por favor, lembrei dele. Para aqueles de nós que ainda não desvelamos as leis divinas latentes em nossa consciência,
bem como sensibilidade suficiente para aquilatar a importância de tais pequenos e possíveis esforços e os seus significados para a evolução. Eu trouxe um pequeno exemplo. É uma pequena história das tantas que o folclore do céu nos presenteia, como nos lembra Irmão X, o nosso querido Humberto de Campos. E ele chamou História de um Pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. Morreu e não quis sair de perto. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Já vimos isso, né, galera? Ninguém lembrava de Barsabás, ninguém lhe lembrava o nome, nem uma oraçãozinha. Desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que ele deu para a pessoa errada, e não àqueles reclamões. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros lá da infância. Mas o que ele foi encontrar? O nascedouro de tudo que ele era, um caco. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. É o nosso caminho, tá? É o nosso roteiro. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, isso também nos espera. Embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê. Diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico falou sereno. Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado. Eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração em teu louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou, Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino.
segue a claridade do pão que desce um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava, sorridente nos braços, mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Aí tudo se conecta, aí a gente vai entendendo a mecânica das oportunidades e que elas se constituem ante a visão divina das formas mais inesperadas ou as mais desejadas. São infindáveis a pedagogia e os esforços da divindade para que aprendamos amor. A Sori falou agora há pouco, né, professora? Isso mais aquilo dá aquilo. Eu vou tentar uma outra fórmula aqui. A capacidade de amar as pessoas no final da vida, menos aquela capacidade que tínhamos quando chegamos aqui, isso tem que ser maior que zero. Faz sentido? Estamos aqui para evoluir. O que é evoluir? Pendurar diplomas na parede? Entesourarmos escrituras no cofre? Dinheiro no bolso? Não. Só vamos levar a capacidade de amar mais e melhor as pessoas. Desenvolver empatia. Olha que laboratório bacana que tem em casa. Bacana porque a gente está aqui na casa espírita, né? Em casa é guerra, a gente sabe disso. Mas é o laboratório, é a oportunidade. Espíritos encarnados ou não, vamos tendo renovadas as oportunidades sem fim, sem fim. E todos os nossos esforços nessa busca serão recompensados. Honrar a todos os que nos auxiliaram e auxiliam nas muitas moradas pelas quais passamos e que se prestaram a erigir em nossos espíritos o Deus que hoje vivenciamos. Sejam eles os filhos. Quanto amor faz brotar em nós a incrível tarefa de sermos pais. Então fica o convite. Fortaleçamos os nossos laços familiares, atribuindo a cada componente a sua função. Até lembrando um pouco do turbilhão que vivemos nos dias de hoje. É indispensável que isso esteja muito claro na cabeça dos nossos filhos. A sua função, os seus ideais, valores, e nós todos prestaremos contas ao Criador. Então, meus irmãos, o infinito amor
e a inconfundível paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Esse é o recado. Essa é a reflexão que nos propomos nessa noite. Que bênção, né? Que noite maravilhosa. Nossa gratidão aos companheiros que estudaram o tema, trouxeram tantas reflexões, provocações. Com certeza nós vamos levar para os nossos lares, o nosso núcleo familiar, a nossa vivência. Então, que possamos emitir esse pensamento de gratidão para esses tantos companheiros que têm estudado e colaborado conosco nessa jornada. Meus amigos, é o momento que vocês têm agora de participar. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de trazer alguma coisa relacionada ao tema? O Enzio não está aqui para fazer perguntas hoje, não mandou perguntas pelo telefone. Isso. Então, faz eu repito aqui, para o pessoal que a gente vai gravar para disponibilizar depois ouvir. Então, Sori, vem aqui para você responder para a gente a pergunta de como ficam os pais que trazem os filhos ao mundo e os abandonam. Ai, ai, ai. Muitas vezes a gente assume trazer aos filhos simplesmente para oferecer o corpo físico. Muitas vezes eles serão encaminhados à família verdadeira ou à família necessária, né? Então, muitas vezes, a condição que eles têm de maternidade e paternidade é a constituição do corpo físico. Respondi? Se eu vou saber responder, não sei, mas... Você quiser e se de repente não deu certo, falhou, não por ele ou por ele, pai, que é a coisa, mas assim, pela questão dos anos, ele se afastaram, já viu uma fé, não, como é que fica? Porque o pai, a mãe, eles também estão programados para ter aqueles. Com certeza eles iam cumprir. E serão dados conforme que é. Mas se isso não foi possível, não dependendo de vários fatores desses, como que fica? De quem que é essa realmente a culpa? Ou se há culpa, como que fica? Vamos primeiro trocar culpa por responsabilidade, né? Então, vamos tirar essa palavrinha pesada da nossa existência, que a doutrina espírita já nos esclareceu bastante em vários nas obras, várias obras nos esclarecem que é necessário que a gente assuma a responsabilidade dos nossos atos e não nos fiquemos nos vitimando, né, colocando como vítimas por sentir culpa de alguma situação. Então a gente assume a responsabilidade. Quando você faz alguma coisa que não dá certo, você assume a responsabilidade. O que você vai fazer? Vai tentar reparar, vai tentar refazer. Aí você vai dizer para mim, mas nessa vida não dá mais. Mas o que a gente acabou de ler aqui no Evangelho?
teremos outras oportunidades. Teremos outras encarnações para nos reencontrarmos com esses filhos que se afastaram dos pais. Né? Muitas vezes os pais fizeram tudo o que eles podiam, mas aquele espírito que veio como filho ainda não alcançou a consciência de que ele tinha uma situação privilegiada para dar um passinho a mais no seu processo de evolução. Mas está tudo bem, cada um tem o seu tempo, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, por isso que eu escolhi explorar mais o Evangelho. O Evangelho é o amor em ação. São as lições de Jesus, por isso que a gente sugere ali no início, vamos seguir as lições que Jesus nos ensinou. Né? Olha Maria e José, que a gente citou também como referência. Quanta dificuldade eles tiveram para auxiliar esse espírito puro que resolveu vir ajudar a gente. Claro que eles também são espíritos evoluídos que tinham condições de vir cumprir essa missão. Mas eles também tiveram contato com a matéria. E se eles falhassem? Acho que não, né? Porque eles já tinham condições. Uma evolução muito grande. Mas nós aqui, réis mortais, a gente ainda não consegue. E a gente não vai conseguir nem tão cedo, nem tudo de uma vez. Eu, às vezes, me pergunto, o que eu estou fazendo aqui na frente? A minha família é toda complicada. A minha história de vida é bem difícil. Às vezes eu tenho vergonha. Como que eu vou lá falar alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer? Não estou conseguindo envolver minha família para se dar conta que seria melhor com Jesus. Mas aí eu faço oração. Eu faço oração e graças a Deus tem um anjo da guarda bem persistente, como eu sempre digo, devo ter vários, né? Espíritos simpáticos, amigos, que me trazem intuições de que, independente de qualquer situação, o que importa é o meu coração. Tudo bem que está tudo complicado na minha casa, na minha família, mas se eu estou com Jesus, está tudo certo. Não preciso ter vergonha de nada. Eu não estou prejudicando ninguém. Quando eu venho falar do Evangelho de Jesus, eu acredito que posso tocar o coração das pessoas que passam pelas mesmas situações que as minhas. Evitar que alguns passem por umas que eu também não sei como eu passaria. É assim que a gente vai andando junto, crescendo junto, conversando, trocando experiências e se dando esse acolhimento para continuar seguindo, aprendendo. E é por isso que a doutrina espírita é tão maravilhosa. É tão maravilhosa para nós que já conhecemos a doutrina, porque ela nos dá essa sustentação para a gente suportar os nossos equívocos, os equívocos dos nossos amores, e dar tempo ao tempo que, maravilhosamente, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 30, quando ele fala de Maria, ela continua, mesmo depois de ver toda a vida de Jesus, passar tudo que passou, ficar o tempo todo junto dele, inclusive na hora da morte dele, ela continua levando consolo, amor a todos que a procuravam. E qual que era a mensagem dela? Tudo isso passa. Essa vida é muito rápida, cada encarnação é muito rápida, que o contato aqui com o plano físico a gente se perde. A gente acha que isso aqui é tudo, e não é. Isso aqui é muito rápido. Então vamos confiar e já começar a orar. Se você acha que não está legal, vamos começar a orar e pedir a próxima oportunidade de fazer nossos planos e se preparar espiritualmente, angariar essa bagagem amorosa que a gente puder
para quando a gente retornar, a gente estar mais bem preparado. Penso que seja assim, meu amigo. Não. E exemplo, mas tem um que a gente está legal. Sim. Mas tem um que, por mais que você faça, ele não serve, entendeu? Aonde foi ele? E esse que está no caminho foi eu. Eu já passei por essa pergunta também, e a resposta que eu tive foi assim: eu fiz, eu dei o que eu tinha condições, com a melhor das intenções. As escolhas dele daqui para frente, ou dela, são por conta dele. Apesar de eu continuar amando, me colocar à disposição para que numa próxima encarnação eu possa retornar e continuar auxiliando, e sendo auxiliada também, porque também vou continuar aprendendo, mas acredito que é manter essa esperança de dias melhores, de vidas melhores. Sorry. Aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho bem pertinente. Mauri vai lá ajudar a nossa amiga. Se tem diferença do amor maternal e paternal quando os filhos vêm pela via biológica ou pela via da adoção? Ah, essa foi para mim, realmente. Você tem filho adotivo? Não. Então foi para mim. Não tem diferença nenhuma. Não. É o que eu acho importante falar, que até você trouxe antes a questão daqueles pais que vêm com o compromisso só de fornecer a vida biológica para o filho, né? Sim. E que de repente ele é encaminhado para outra família. Sim. Nós temos um filho adotivo, né? E eu tenho 2 meninas no meu primeiro casamento, segundo casamento, um menino que vai fazer 21 anos semana que vem. E ele chegou para nós com 1 ano e 10 meses. Ele tem deficiência intelectual, como é que fala hoje, Luiziane, me acuda que eu tô... ele tem síndrome alcoólica fetal, paralisia cerebral e autismo. Então, assim, igual, o amor é o mesmo, sempre digo para as minhas filhas, vocês vieram para casa trazidas da maternidade e o nosso filho veio para casa, a gente pegou ele lá no fórum. Porque a gente fez todo o processo da adoção e a entrega, não sei hoje como está, mas da época que a gente pegou ele, a entrega era no fórum. Continua? Então, daí a gente só veio de lugares diferentes. Buscou eles em lugares diferentes. O compromisso é o mesmo, a missão é a mesma, resumindo, de pais e mães. Está programado, né? Eu acredito muito que tem o planejamento. Então, assim, eu sabia que eu ia ter uma separação? Não sabia. E eu sabia que no meu segundo casamento eu ia ter uma adoção? Não sabia. Conscientemente não. Mas quando a gente vai tecendo essa rede da convivência, a gente vai tendo conversas, fazendo planos e às vezes temos planos em comum. E no meu segundo casamento nós tínhamos essa vontade em comum da adoção. E foi a opção feita então. Não tem diferença nenhuma. Está planejado. Essa criança precisou vir por uma outra mãe que passou por momentos de dor e violência, provavelmente, para que ele tivesse esse corpo debilitado, para que esse espírito habitasse esse corpo debilitado, e até 1 ano e 10 meses ele passou por muita dor, muito sofrimento, muita agressão, inclusive física. Então, quando ele chegou na nossa família, eu falei, filho, hoje você nasceu. Hoje é o dia do teu aniversário, é hoje, o dia que você veio para cá. E agora você está na tua família de verdade. E ali, ele, desde o dia que chegou, ele é muito amado e teve muitos progressos. Muitos diziam que ele teria um tempo breve de permanência aqui no plano físico, que ele não iria andar, ele andou. Falar ele não falou, mas a gente entende,
né? A gente se comunica com ele do nosso jeitinho. E foi um espírito que foi evangelizado, porque veio para o nosso lar, então é evangelho no lar, quem me conhece sabe que eu sou a doida dos livros, né? Que eu tenho livro saindo por tudo que é janela, então ele também tem. Ele ama livro e ama ouvir histórias, ama ouvir contos, ama ver as figuras, as páginas coloridas, e ele aprendeu a folhear. Inclusive o Evangelho no Lar, todo domingo, quem abre o Evangelho é ele. A gente ele escolheu o texto que sempre encaixa com as outras leituras, os outros comentários. Então eu penso assim, ele está na família que planejou receber ele, mas a gente precisava daquela família que desse aquele corpo físico que ele necessitava. E Richard Simonetti tem um livro que conta uma história bem parecida com essa também, que a menina descobre que é adotada na adolescência e se revolta, como muitos casos que a gente já acompanhou. E vai atrás, até que uma vez ela recebe, a família também era espírita, ela recebe uma mensagem de um mentor dizendo que a família verdadeira dela, a família de vínculos espirituais e afetivos, era a família adotiva. A outra só foi necessária para fornecer o corpo físico que ela precisava e algumas situações ali que envolviam. Então, quando a gente planejou, e acredito que cada um vai sentir no seu coração, né? E não tem nenhuma diferença. O amor é imenso, o amor é igual. Amor de pai e mãe não pode fazer diferença. Não pode fazer diferença, assim, quer dizer, cada um, você perigo se diz, cada filho é de um jeito, né? Você vai amar cada um de um jeito, mas o teu amor é incondicional. Sim. Sim. Para nós fica para nós fica tão claro, isso não tem como você ver uma pessoa que tem conhecimento da doutrina espírita, que faz, né, uma opção dessa, reclamar ou não aceitar em determinado momento da vida. Nós temos muitos casos na doutrina espírita, no movimento espírita, quer dizer, de pessoas amigas que adotaram e quando ficaram adultos, os filhos, fizeram opções infelizes. E os pais continuam ali sustentando, amparando, né? Temos histórias que a gente poderia contar, mas não vou fazer agora para não prejudicar ninguém, nem depreciar nenhuma história, mas a gente tem muitos casos, então o amor é o principal. Eu gosto daquela frase que eu trouxe para o final. Você pode ter isso, aquilo, mas quando você tiver amor, você tem isso, aquilo, e ainda sublima e derrama felicidade por todos os lugares. O amor, a diferença não estaria em ser pai ou mãe. O espírito vai ter a oportunidade, lógico que a mãe, a transformação biológica, todo o acompanhamento, a proximidade, mas aos espíritos a oportunidade. E vai ter diferença? Vai, porque são almas com bagagens diferentes. Só isso. Né? A mãe, logicamente, essa sensibilidade maior pela oportunidade que teve. Agora, pela sensibilidade que os homens têm em reconhecer nas mães a tarefa, provavelmente nós já tenhamos passado pela experiência. Ou vamos passar em breve, mas que a gente vai ter que viver essa oportunidade. É da natureza das coisas que a gente tenha esse presente da divindade, que é a oportunidade de receber da natureza o presente, como lembramos na exposição. Na hora. Eu vou falar isso que o Amauri falou, vou reforçar. A gente fala mãe e pai nessa existência.
Na outra existência, eu vou ser o pai, meu esposo vai ser a mãe. Então, a gente não pode fazer essa divisão, que isso já passou para nós. Tem que ficar muito claro para nós. A gente tem que crescer em todos os sentidos, para não ter diferença. E muita mãe que é cruel, tem muito pai que é amoroso. Doutrina espírita, gente, vamos estudar. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, de amor e bondade, amado Mestre Jesus, envolvidos nessa psicosfera amorosa, de reflexões, nessa doutrina espírita, possamos externalizar, Senhor, a nossa gratidão pela oportunidade da vida, do estudo, das reflexões, por essa doutrina espírita em nossas vidas. Agradecemos pela noite de hoje, pelas reflexões, que a espiritualidade amiga possa envolver nossos amigos expositores, todos os trabalhadores envolvidos nessa jornada, no trabalho voluntário, e que possa, Senhor, nos conduzir nas próximas atividades, nos próximos encontros, mantendo a união e a unificação do movimento espírita. O nosso anjo da guarda siga nos auxiliando, guiando os nossos passos, e que tenhamos todo um retorno de paz aos nossos lares. Que assim seja. Então, nós agradecemos com muita alegria a participação de todos, que Jesus nos envolva, e deixamos o convite para continuarmos a terceira semana, que será lá no Centro Espírita Caminho da Luz, no São Cristóvão. O endereço, a localização a gente vai compartilhar nos grupos de WhatsApp. E eu falei certo o nome da casa, né? Que eu tô vendo. Ah, então tá. Mas é isso mesmo, é no Caminho da Luz. Na Rua Vilhena, número 161, do São Cristóvão. E teremos a alegria de conduzir eu e meu amigo Marco Padovani. Então estão todos convidados. Até lá, terça-feira, às 20 horas.